Gente, bom dia. Eu tô sem filtro hoje. Olha isso aqui, meu Deus. Gente, eu acho que eu vou arrumar meu cabelo. Depois do almoço eu volto. A gente vai conversar um pouquinho sobre... eu queria falar muito pra gente não fugir do foco. Porque aqui o foco, na verdade, a gente sempre fala de óculos e lentes e armações e coleções. Só que no momento que precisa arrumar meu cabelo, eu volto, tá? Mas eu vou colocar aqui, às vezes me perguntarem quantas séries assim, que eu já assisti, que eu gosto, que tem umas ideias legais, são conteúdos legais de valor para você também meditar, tá? Essa que eu vou falar, quem assistiu Stories sabe que logo eu vou falar sobre ela também. Ela é uma série assim muito complexa, mas eu vou colocar para vocês lá em cima no Stories para vocês assistirem, porque gente, precisa... que eu cheguei aqui de manhã, muitas coisas pra gente... Gente, eu nem coloquei filtro. Então, no meu ponto de vista, hoje nós vamos falar sobre a série. Gente, tem muitas séries muito antigas que eu assisto, tá? Que são 9 temporadas, então eu tenho que ter uma conclusão de tudo. E eu sou uma pessoa que mesmo que a série seja ruim, eu vou até o final. Porque eu preciso entender aquilo. Às vezes eu acabo não entendendo. E então eu tenho uma que eu tô assistindo do Presidente, mas essa série ela é mais curta e ela vai ser mais fácil para eu falar para você, tá? A gente vai falar sobre a Berço de Ouro. Se você não assistiu, vai lá assistir. Enquanto eu tô aqui trabalhando, fazendo as coisas, ó, já limpei aqui a loja, já fiz um monte de coisa. Chamo vocês, né, para vir aqui renovar as lentes e armações. Coloco aqui as novidades, limpo aqui, tem coisas e coisas para fazer, gente, notas fiscais para fazer, clientes para atender, mas às vezes eu vou colocando aqui também os conteúdos, tá? E eu gosto muito de falar sobre isso, então eu vou falar para você agora. Nós vamos falar sobre a Nihal e sobre o Osmar. A série, ela começa assim, gente, ela é muito bacana. Se você não assistiu, você vai lá conferir, tá? Ela começa com crianças, tá? São crianças e jovens ali na pré-adolescência que são muito humildes, né? São pessoas muito simples que moram nesses predinhos, como se fossem os predinhos assim que hoje nós temos, né? Predinhos tipo esses de CDHU e tal, esses predinhos mais simples, né? Então ela começa com essas crianças, que todas essas crianças têm seus familiares, seu pai, sua mãe, e dentro desses predinhos também morava outros tipos de pessoas, como professores, gente que estão trabalhando, né, para vencer na vida. E ali, um determinado dia, aquele prédio vem a desmoronar. Então eles eram pessoas muito, né, vai deixar assim mesmo, o vento. Nem vento, nem mais alguma coisa. Hoje não tá legal, né? E aí são crianças, esse prédio vem a desmoronar, tá? E esse prédio teve apenas 4 sobreviventes, que foi uma professora, tá? E 3 crianças. E uma era uma criança um pouquinho mais assim, pré-adolescente. Então, morreu todo mundo daquele prédio. Todo mundo. O prédio desmoronou lá, os apartamentos, tudo, morreu todo mundo. Nisso, essa professora, ela era nova também naquela época e ela falou que ia ficar com as crianças, ia adotar as crianças e eles iam... Ela ia adotar, ela falou que ia ficar com eles, eu vou ficar com vocês. E ela era muito boa, se não me engano, era uma professora de matemática. E aí, aconteceu tudo isso e ela adotou as crianças. Só que nesse mesmo episódio também tem o outro lado, que é a parte da Nihal, que ela era uma criança também e ela veio de uma família de tradição. Ela nasceu no Berço de Ouro, mas aqueles ali não, aqueles ali eram extrema pobreza, inclusive até o prédio desmoronou. Ela nasceu no Berço de Ouro, né? E eles conviviam próximos, só que era uma diferença de classe muito alta. O que deu assim para eu entender na série que ali a Nihal, ela vivia num mundo totalmente diferente. Só que o mundo dá muitas voltas, né? E aqueles que foram ali cuidados pela professora, a professora adotou com ele, só que a professora era muito nova. Você vê que quando eles crescem, todos eles parecem irmãos, mas não são. Mãe e os 3 filhos, né? E
Essa série, gente, ela é muito linda, ela é maravilhosa, porque ela realmente explica a vida do rico de berço e a pessoa que enriqueceu enriqueceu assim, na raça, assim, trabalhando, mas sem nada, né? Nenhum vínculo errado, tudo certo. Só que tem um certo preconceito, porque nesse intervalo da série, a Nihao, ela tem um amigo que sempre quis namorar com ela, sempre quis, que é da mesma classe deles. Só que a Nihao, conforme passou o tempo, a família da Nihao, que é uma família rica de tradição, eles apenas ficaram com a mansão, eles decretaram falência, né? Só que a mansão vale muito, 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 né? Só que eles têm a cultura, porque eles são ricos de berço, entendeu? Então, nesse caminho, o rapaz, que é o que queria, e pra gente não perder o foco. Então ele, esse rapaz, que ele gostava muito dela, né? Gostava e gosta até hoje, porque o jeito que acaba a série, talvez eu não conte o final pra você ir. Aonde está essa série, Cássia? Ela está na Netflix, então você procura agora, que deve estar entre os 10, né? E aí o que acontece? Mas me falaram que parece que é só esses 8 episódios mesmo, então parece que não vai ter mais, não vai ter a segunda temporada. O pessoal tudo chorando em prantos querendo a segunda temporada, mas provavelmente não sabemos ainda, mas você já pode conferir os primeiros episódios da série para você poder já entender, tá? E ficar igual a gente ficou. Aí, esse rapaz que ele gosta dela, sempre quis ela, ele nunca aceitou, porque a família do Osmar, a família deles, ficaram muito poderosos ali naquela região e ficaram muito ricos, honestamente. Ricos, muito. E ele chegava para essa família, que ficou muito rica, e falava assim para ele: olha, você nunca vai ser um de nós. Mesmo a Nihao estando quebrada, ela já era rica de tradição deles, eles nunca iam aceitar uma pessoa que enriqueceu depois, porque na mente deles, eles sempre foram diversos, eles nunca experimentaram, de certa forma, a pobreza e tudo que eles passaram. Então, esse monstro, né, que ele falava que era o mar, ele era um monstro nos negócios, porque ele era muito inteligente. A mãe dele ensinou muito eles eram muito inteligentes. E nisso, ele pediu para Nihao construir um iate, né? Então, ela começou a trabalhar com a família deles. E ali surgiu um romance, tá? Que é o ponto X aí da série, tá? Você que é daqui do canal sabe que eu sempre, quando eu assisto alguma série, algum vídeo que eu gosto, eu sempre coloco aí pra gente conversar, assim, sobre ela. Então, hoje, né, essa semana eu tô falando muito aqui sobre essa série turca, né, que é essa série, a gente tá falando da Nihao e do Aslin, né, do Aslin e da Nihao. Mas todo o elenco é maravilhoso, é todo maravilhoso, gente. Vocês têm que assistir se vocês não assistiram, porque é um código pra vida, né? Vai abrir a sua mente em todos os sentidos. Até então, muitos amores não podem ser correspondidos por causa das classes, né? E nesse caso, o medo da Nihao de se entregar, porque no fundo, o Aslin, ele queria, na verdade, comprar a mansão, né? Ele veio do nada e ficou muito rico, só que ele não era considerado entre os ricos de berço, porque os ricos de berço nunca enfrentaram, nunca passaram pela pobreza. E então como ele ficou muito rico, ele era o crânio da família, ele era chamado monstro da família, porque ele era muito inteligente, ninguém conseguia enrolar ele. E aí ele teve um romance com a Nihao. E só que, eu não posso aqui contar tudo, que às vezes você vai lá assistir, e aí no final você vai ver que, gente, até a trilha sonora, a música, tudo, gente, um romance muito lindo, assim. Eu nunca vi toda a minha vida, assim, assistindo uma série, a não ser aquela série que eu assisti do Jack e
que é eu não me lembro agora, mas posso colocar na descrição, que tem lá o Jack, que tem as 5 temporadas, que ela sofre um acidente de carro com o marido morre, aí ela se muda para uma cidade, e lá ela tenta recomeçar a vida do zero, ela não consegue engravidar, ela perde os filhos, e aí ela também engravida do Jack. Então é um romance maravilhoso ali dos dois, depois do romance do Jack com essa enfermeira, né, aí me vem essa série que eu acho que um romance também que me marcou assistindo todos os filmes e séries, assim, eu achei muito interessante, né, e aí aborda essa relação complexa entre os protagonistas, né, os desafios que enfrenta devido às diferenças de classes e ambição. Devido à ambição, a Nihal não se entregou tanto com medo, porque muita gente encheu a cabeça dela, e ele a mesma coisa. Então os dois ficaram com o pé atrás, mas os dois se amavam loucamente. Você vê que parece que um nasceu para o outro. E até quando ele era criança, ele foi com a mãe dele andar lá de barco e ele chegou a ver até a Nihal. Eles eram criança, e até a Xuxinha, o lacinho, ela tinha guardado de quando ela era criança, porque também a Nihal, ela também sofreu, que ela perdeu a mãe dela, o pai dela ficou sozinho e ela foi embora para outra cidade, e aí envolve um rapaz da classe alta que nasceu junto com ela, que gosta dela. Então muita gente ali se intrometendo ali para que o romance não desse certo. E ela, depois que ela entregou o iate pro Asli, né, ela entregou o iate, ela acabou o serviço dela, então ela ia voltar, ela ia embora, porque a mansão já ia estar à venda para ele. Ele, na verdade, o que ele queria muito era aquela mansão, ele tinha um fetiche, tinha alguma coisa ali que lembrava da mãe dele, né, no barco e tal. Então, no final, assim, assiste, aí depois você vem aqui e coloca pra mim o que você achou desse final. E sabe o que eu mais achei interessante nessa série? Que a mansão, ela tá no meio do mar, assim, né? Então tem ao lado o fundo da mansão, a frente, é maravilhoso, porque você pode chegar lá de barco, de iate, mas também tem um lado da frente da casa que pode sair pelas ruas. É uma mansão muito linda, antiga, sabe? Mas muito bonita. É uma arquitetura muito bonita, sabe? Ela é muito iluminada, assim, no meio, sei lá, de um deserto. Tem várias casas de luxo lá, mas a casa dela, da Nihal, eles eram muito ricos. É uma das casas mais bonitas que tinha. Por isso, tanto que o Asli, né? O Osman, perdão, confundi com o Asli. O Osman, que era um monstro ali da família, que eles enriqueceram muito, né? Eu contei a história da professora que adotou eles. Então vale a pena conferir, tá? É uma dica de série aí que eu vou deixar tudo na descrição, vou escrever pra vocês. E assistam, depois vocês me falam o que você achou dessa série.